Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Na verdade, vamos assumir aqui essa manhã para a nossa primeira aula, para darmos um resumo em 30 minutos aqui, porque nós queremos, a outra parte do nosso tempo, abrir espaço aqui para os nossos missionários que estão conosco, nos visitando hoje, né? Bem-vindo a todos para a nossa EBD, você possa sempre estar presente e participando. De forma especial, o Henry, a Ellen e o Lia, né? O Henry e o Lia estão lá atrás, né? Bem-vindos. Daqui a pouquinho eles vão se apresentar melhor, né? Vamos ter a participação deles na nossa EBD. Bem-vindo ao pastor Davi, que está conosco já há alguns dias. Deus abençoe. Bem-vindo a você que está conosco pela primeira vez na nossa EBD essa manhã. Deus abençoe a sua vida. Você pode cumprimentar quem está atrás de você, dar aquele sorriso. Muito bem. Classe Ebenezer também conosco, estão bem limitados em frequência, né? A faixa etária, mas estão aí com a gente. E nós queremos, então, dar um resumão aqui na primeira aula, irmãos. Nós vamos passar ela bem rapidinho. Aquilo que a gente gasta 1 hora, a gente vai falar aqui no máximo em 30 minutos. Então, nós queremos resumir aquilo que é o nosso estudo, para que a gente não fique também. Semana passada não tivemos a nossa aula por conta do culto de aniversário da igreja pela manhã, então não queremos começar o mês de outubro sem estarmos refletindo um pouquinho naquilo que é tão importante nas nossas lições. Então, continuamos falando sobre vida cristã. Esse continua sendo o tema desse ano ainda. Então, a nossa lição 1 da nossa revista número 272, a lição 1, que está aí na sua revista, né, impresso, está aí na sua mão. Se alguém não tiver a revista, nós temos alguns exemplares ainda. O custo é de R$15. Se alguém quiser, levanta a mão aí, se alguém está saindo. Olha lá. Tem o Yuri, a Ana lá atrás. Então, você pode acertar durante a semana. A Maria lá atrás, Moisés, Alex. Muito bem, então, nosso tema de hoje, princípios cristãos para influenciar a diversidade cultural. Uma lição por demais importante. Quero pedir a você que estude em casa, né, reflita aquilo que o nosso comentarista coloca aqui para nós, exatamente para que você esteja despertado para esse tema tão importante. Vemos dias complexos em que a gente precisa estar antenado com aquilo que está acontecendo aí fora e que quer nos influenciar como igreja. A igreja foi chamada para ser influenciada? Foi? Foi ou não? Sim ou não? Não, a igreja foi chamada para ser influenciar lá fora, mudar o ambiente à sua volta, amém? Bem-vinda, Carol. Já veio outras vezes, né? Já, amém. Muito bem, então. Nós vamos fazer a leitura, o nosso comentarista da nossa lição de hoje, pastor Elton, da nossa primeira igreja lá em Curitiba, e princípios cristãos para influenciar a diversidade cultural. Nossos textos bíblicos inspirativos estão na revista. Se você não tem a revista, abra a sua Bíblia. Hoje está em Gênesis 43, 32, 47, 34, Daniel 1, 8 e 9, João 18, 31, Atos 17, 16 a 18, 22 e 23, 32 a 34. Na revista só não está impresso o Atos 17, 16, 18 a 18. Eu já vou escalar aqui a irmã Marilza. Já deixa aberta aí a sua Bíblia para ler para nós Atos 17, 16 a 18. Tá bom? Vamos lá então, compartilhando um irmão e uma irmã, sempre respeitando aí, prestando atenção, porque a escola é para você aprender a prestar atenção também, né? Então, uma irmã começando Gênesis 43, 32, rapidinho.
Um irmão, Gênesis 47, 34. Daniel 1, 8. João 18, 31. Irmã Marilza, Atos 17, 16 a 18. Atos 17, 22, um irmão. Atos 17, 32 a 34, 32, um irmão. Amém, irmãos? Vamos recitar juntos o nosso texto áureo, texto bem conhecido de Romanos 12, 2, só que numa versão um pouquinho diferente, né? NVI. Vamos lá, 1, 2 e... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Agora a classe Ebenezer junto também, né? Vocês também vão recitar aí conosco. Vamos de novo. Todo mundo junto. 1, 2 e... Não... mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Amém? Curva a sua cabeça, peça ao Senhor que ilumine o seu coração e a sua mente nesse instante. Yuri, ora conosco, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa alma. Pai, nesta manhã te damos graças pelo teu amor incondicional, pela possibilidade que temos de estar na tua presença, estarmos na tua casa e aprender mais a tua palavra, Senhor. Direciona os nossos passos pelo caminho que faz de acordo com a tua vontade, que possamos, Deus, em tudo dar graças, em tudo te glorificar, e que esse aprendizado não seja apenas, Deus, mais um dia de escola bíblica, mas que seja um aprendizado para o nosso coração, para o nosso comportamento, para que possamos utilizá-lo como um guia para os nossos dias, que possamos também abençoar outras pessoas através desse conhecimento, que sejamos, meu Pai, a cada dia mais, luz neste mundo, sal nessa terra, que possamos evidenciar, Pai, o teu amor, a tua presença, o teu Santo Espírito perante todos e perante este mundo que jaz em trevas, Senhor amado. A ti eu peço a direção, peço que nessa manhã abençoes também o professor,
E abençoe os missionários que trarão, Deus, uma palavra. Que possas também, Senhor Deus, nos abençoar através deles. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como nós temos poucos minutos aqui, só quero discorrer rapidinho aquilo que vocês têm na revista, mas para dar uma ênfase um pouquinho maior, porque é um tema muito relevante. A igreja tem sido bombardeada, atacada constantemente, né, com essa onda cultural, né, filosófica cultural aí fora, que tenta, né, desestabilizá-la e nos colocar num patamar de pessoas fanáticas ou até mesmo pessoas que são taxadas de sermos intolerantes, racistas e tudo mais, né? E a gente precisa entender por que as pessoas, os pensadores lá fora, seculares, têm pensado o que eles têm pensado e como eles têm influenciado o pensamento lá fora e como tem atacado isso a igreja. Aliás, eu tenho percebido que até os desigrejados, aqueles que saem da igreja, saem com esse mesmo pensamento, porque isso tem massificado, isso tem contaminado a mente das pessoas. Gente que você conviveu com essa pessoa um bom tempo, que afirmava a fé cristã, que defendia a fé cristã, de repente, todas as religiões são boas, é tudo muito lindo, e vocês não podem ser tão radicais, dizendo que só vocês vão para o céu, porque só os crentes vão, porque daí confunde todas as coisas, parece que nunca entendeu nada a respeito de Jesus. E nós temos uma porção de gente assim, desigrejado, achando que não precisa da comunidade, exatamente por pensar que está tudo certo, né? O pensamento secularista lá na Europa tem dificultado inclusive a obra missionária, porque o pensamento que tem invadido as igrejas é que todas as religiões são boas, de qualquer jeito todo mundo chega a Deus, universalismo, que é um Deus que não vai condenar ninguém, que vai salvar todo mundo. Isso tem penetrado na igreja de uma forma terrível, e isso tem abalado os alicerces aí da vida de muita gente. Por isso a gente tem que fundamentar a nossa vida e a nossa fé na palavra de Deus e conhecer e saber, né, a respeito disso e o que o mundo diz. Então, por isso, o que nós queremos rapidamente ver é os princípios bíblicos que nos ajudam a influenciar pessoas diante de uma desafiadora diversidade cultural, que é o que vivemos hoje. Respeitar a diversidade cultural não é amoldar-se, isso precisamos perceber, aos padrões de conduta que contrariam a palavra de Deus. Eu respeito, então eu aceito. Não, senhor, eu respeito, mas não aceito. São coisas distintas. E nós precisamos aprender a nos posicionar, né, lembrando-se que não podemos nos amoldar aos padrões de conduta que contrariam a palavra de Deus. Pelo contrário, o texto áureo nosso diz que é para renovar a mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? E praticar o respeito, o amor, a paciência, a firmeza na fé cristã. Isso deve direcionar a gente a uma posição firme diante da diversidade cultural, sempre testemunhando de Cristo. Aliás, a nossa mensagem, uma coisa que eu quero enfatizar, irmãos, aqui para vocês hoje sempre, a nossa mensagem precisa ser Cristo sempre. Desvincula sempre a sua mensagem da igreja, da comunidade, e fale de Cristo. Sempre fale de Cristo. Centralize a sua mensagem em Cristo. Não convide as pessoas a se converterem à igreja, a virem para a igreja. Leve Cristo às pessoas e deixa que Ele trabalhe para que elas venham para o corpo, para a comunidade cristã. É consequência, mas a mensagem sempre é Cristo. Não pode ser outra mensagem além desta. Tá? A sociedade pós-moderna é diversa, é complexa, o relativismo desempenha um papel central, as pessoas rejeitam os absolutos morais absolutos, adotam uma visão de verdade subjetiva, e eu quero que você entenda o que é isso. O que é a verdade subjetiva? É a forma como cada pessoa interpreta e compreende o mundo com base nas suas próprias experiências, crenças, valores, perspectivas. Ou seja, resumindo, né, é a crença que cada um tem a sua verdade, você tem que respeitar.
Não existe uma verdade absoluta. Todo mundo tem a sua verdade embasada na sua experiência. Se a experiência do Moisés levou ele a uma verdade diferente da minha, eu tenho que respeitar. Então não existe esse negócio de que só Jesus leva para o céu. Quem é que diz que isso é possível? Não. Não existe essa verdade absoluta. Isso diz o mundo aí fora hoje, né? Hoje e sempre, na verdade. Só que as ideias vão recebendo uma roupagem nova, né? Na verdade, as ideias malignas sempre são as mesmas. Ele só dá uma roupagem nova para dar um ar de contemporaneidade para aquilo que ele está trazendo, né, como novidade. E o que é relativismo? O relativismo é uma corrente filosófica que defende que as verdades e valores morais são relativos aos contextos históricos, culturais, sociais em que são produzidos. Em outras palavras, não existe uma verdade ou valor moral absoluto e universal. Então, tanto a verdade subjetiva quanto o relativismo tem, né, penetrado, inclusive, nas igrejas. Eu não sei se você já percebeu, mas tem uma onda de crente dizendo assim, não é bem assim. Você já percebeu isso? Não é bem assim. Daí você pega as escrituras, mas e esse texto bíblico está dizendo o quê? Mas essa é a sua interpretação, não é bem assim. Já ouviu isso? Eu estou ficando careca de ouvir isso. Por quê? Porque isso é, né, essa verdade subjetiva, esse relativismo que tem penetrado na igreja. A igreja muitas vezes deixa de ter essa posição firme e se deixa levar, exatamente, se corromper por isso. A cultura pós-moderna contrasta fortemente com a cultura do reino dos céus, que se baseia em verdades absolutas e na soberania de Deus, irmãos. Não tem como coadunar, não tem como andar junto, não tem. Se você começa a agir dessa forma, a pensar dessa forma, você está batendo contra exatamente aquilo que é a cultura do céu. John Stott escreveu e enfatizou bastante sobre a contracultura da qual nós fazemos parte. Nós cristãos somos a contracultura. Nós vamos de contra a cultura. Nós não vamos, né, ao encontro da cultura. Nós vamos contra mesmo. É contra. Nós batemos de frente. Né? A cultura do reino de Deus, ela é diferente. Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos descobrir que a cultura do reino é totalmente diferente da cultura, né, do mundo, da cultura deste século. Por isso, é para não se conformar com esse século. Essa é a recomendação da palavra de Deus. Então, nós precisamos nos engajar culturalmente, sem comprometer os princípios bíblicos. Ou seja, a gente precisa compreender a cultura em que está, sem abrir mão dos valores e princípios que a gente tem. Então, por isso, a gente tem que ser muito firme naquilo que crê. E por isso, você tem que conhecer a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, você não tem argumento para estar, na verdade, combatendo e até mesmo, né, iluminando a vida das pessoas que estão em trevas e agem e pensam diferente. Estar no mundo sem ser do mundo é ainda o nosso grande desafio. Estar no mundo sem ser do mundo continua sendo o nosso grande desafio. A igreja precisa entender e responder à cultura pós-moderna, apresentando o evangelho de maneira relevante e transformadora. E se você não crê que só o evangelho transforma, você não tem uma mensagem para o mundo. Se você não crê que só Jesus transforma, você não tem uma mensagem para o mundo. Se você não crê no evangelho da cruz, você não tem uma mensagem para o mundo. Nós vamos ver isso. Então, a proposta da lição hoje é entender essa diversidade cultural e responder de forma contextualizada, sem perder a essência. Não podemos. Então, rapidamente analisando o texto base, nós passamos aqui o momento 10.2, né, Sérgio Paulo? Vamos orar rapidinho, né, também por obreiros para a seara. Agora já é 10:05. Vamos orar. Né? Lucas 10.2 diz, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Né? Pai, nós paramos um pouquinho agora para lembrar que os campos brancos precisam de ceifeiros. A seara continua sendo imensa e os trabalhadores são poucos. Levanta trabalhadores para a tua seara. É uma seara, Senhor, diversificada, uma seara de pessoas que continuam perdidas e confusas. Assim como o Senhor olhou para as multidões que estavam perdidas, sem direção, elas continuam assim, Pai.
E nós precisamos que o Senhor envie trabalhadores que falem de Jesus Cristo, do Evangelho, da verdade que transforma o coração e a mente das pessoas. Levanta, Senhor, trabalhadores para essa seara. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Analisando rapidamente, por que esses textos base estão aí, irmãos? Esses que nós lemos. Para mostrar que essa diversidade cultural sempre existiu. E essa é a ideia do nosso comentarista. Em Gênesis 43, 32 e 47, 34, nós podemos ver as diferenças culturais entre os egípcios e os israelitas. Diferença na comida, na cultura, na religião. Né? Lá em 43, 32, serviram os irmãos de José separado dos egípcios, porque o egípcio não comia com o judeu, com o israelita, com o palestino, com gente que morava lá vizinho a eles. Eles eram muito meticulosos nisso, né? E eles não comiam junto com outras pessoas de outra cultura. Lá em 47, 30 e 34, nós vamos descobrir que eles desprezavam pastores de ovelha. Para eles era uma profissão de segunda categoria. Né? Para eles era assim. Então, por isso, o José já orientou seus irmãos. Para essa região de Gósen, que é afastada, lá vocês vão cuidar das ovelhas tranquilo, sem a impertinência dos egípcios. Então, culturalmente, para os egípcios, cuidar de ovelha era uma coisa... Né, era uma coisa de gente de segunda categoria, né? Era abominável para eles, né? Daniel, capítulo 1, versos 8 e 9, nós também aprendemos que num contexto cultural contrário à fé bíblica, é possível manter as convicções e influenciar, porque Daniel está num contexto totalmente contaminado de idolatria, né? A comida, está tudo aí contaminado, e Daniel se posiciona e mostra que é possível se posicionar, ter firmeza em meio a uma cultura adversa, em meio a um ambiente pagão, um ambiente totalmente difícil e de trevas mesmo. Em João 18, 31, Pilatos tinha consciência de que os judeus possuíam uma lei distinta da lei romana. Por isso ele vai dizer assim, né, julguem eles segundo a lei de vocês. Na verdade, aqui eu gosto sempre de lembrar que os líderes religiosos, aqui eles deram uma despertinho, né? Porque eles disseram assim, não, a nossa lei não permite matar ninguém. Mas ele vivia matando gente apedrejado. Então, na verdade, era só um subterfúgio. Mas, na verdade, um subterfúgio que Deus usou para cumprir as Escrituras. Porque se eles fossem matar Jesus, iam apedrejá-lo. E Jesus tinha que morrer crucificado. E quem crucificava eram os romanos. Então, por isso, ele tinha que ser morto pelas mãos dos romanos, para ser crucificado, para ser levantado no madeiro. Se ele fosse morto pelos judeus, ele seria morto apedrejado. E esses mesmo que disseram que não podiam executar ninguém, foram que levaram a mulher para ser apedrejada lá para Jesus, né? Eles mesmo, está aqui, a mulher, vamos apedrejar. Não apedrejar porque Jesus ali começou a escrever na terra e perguntou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, eles tinham facilidade, sim, de matar, de apedrejar. Mas aqui eles usam subterfúgio. Mas o que o Pilatos está mostrando? Que eles têm uma lei distinta da lei romana. Então, julguem eles segundo a lei de vocês, para mostrar que havia uma diversidade aqui. Em Atos 17, 16, 18, 22, 23, 32, 34, Paulo está em Atenas. E aqui é uma diversidade cultural. Né? Atenas, na verdade, era um panelão efervescente de ideias e de gente trazendo ideia nova e discutindo ideias todos os dias. Eles gastavam tempo só nisso, né, discutindo qual era a última novidade do momento. O Areópago era concorrido, era o lugar, era a praça onde eles discutiam os assuntos do momento. E Paulo chega no Areópago, naquele lugar, naquele anfiteatro, e começa a apresentar Jesus a partir daquilo que ele observa da cultura. Ele observando a cultura, ele viu que eles eram muito o quê? Religiosos. E ele se aproveita de um altar que está ali erigido para um Deus que não tinha nome, ao Deus desconhecido. E Paulo aproveita isso para iniciar aí a sua mensagem de proclamação do Evangelho. Mas o que eu quero destacar aqui é que, embora ele está lá tentando usar o contexto cultural para falar uma mensagem relevante, ele não perde a essência, ele não deixa de falar aquilo que poderia ser
um impacto até negativo na vida daquelas pessoas. Por exemplo, eles não criam na ressurreição de mortos. Por isso, quando Paulo fala da ressurreição de Jesus, eles começam a zombar do Paulo. Mas note que Paulo não abriu mão de falar dessa verdade do Evangelho por conta da cultura que era contra. Não, aqui nessa cultura, você não pode falar de ressurreição de mortos, porque eles não acreditam nisso. Paulo se sujeitou? Não. Ele não se sujeitou. Ele, na verdade, usou a cultura como ponte para começar a falar do Evangelho, mas ele não abriu mão de uma das verdades que são essenciais do Evangelho, irmãos. Se você abrir mão das verdades essenciais do Evangelho, você não está pregando o Evangelho. E o Evangelho é que Cristo morreu e ressuscitou. Isso é Evangelho. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Você não pode negar essas verdades. E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? E é exatamente isso, né? Eu recebi do Senhor, também entreguei para vocês que Cristo Jesus morreu, ressuscitou. Essa é a base do Evangelho. E não é porque eles não criam que ele deixou de pregar. Compreende? Ou seja, não foi por causa de um contexto cultural que era, na verdade, oposto àquilo que ele cria, que ele deixou de pregar a respeito dessa verdade. Então é isso que a gente aprende aqui. Vamos rapidamente aos tópicos da lição, em 5 minutos. Cultura pós-moderna e a cultura do reino. A cultura pós-moderna valoriza o relativismo, a subjetividade, a pluralidade de verdades. Em contraste, a cultura do reino do céu se fundamenta em princípios absolutos, na verdade de Deus e na sua soberania. No entanto, a fé cristã é exclusiva e baseada na revelação bíblica, diferenciando-se das demais religiões contemporâneas. Ou seja, a verdade da palavra de Deus, os princípios cristãos, batem de frente contra a cultura desse mundo. A pergunta relevante que temos que fazer é que se nós estamos conseguindo atrair a atenção das pessoas não crentes, ou se eles estão olhando para nós como fanáticos ou ultrapassados. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós estamos conseguindo alcançar essa cultura que está aí? Nós estamos conseguindo ou estamos sendo contaminados por ela? Se você fizer uma avaliação, irmãos, a gente está conseguindo alcançar ou a gente está sendo contaminado? Importante pensar sobre isso. E a gente precisa entender que, eu sempre digo, eu costumo sempre lembrar que entre a contextualização e a mundanização há um fio muito tênue. E eu vejo muitas igrejas cristãs e, na verdade, pensam estar contextualizando, estão mundanizando. Quando você começa a alargar princípios, não tem problema. E a gente constantemente, olha, eu recebi aqui, a gente sempre recebe, vídeos, testemunhos, olha que coisa linda. Eu recebi até essa semana bastante perigoso. É o testemunho de um pastor que dizendo que ele havia pregado sobre o Filipe, falando para o eunuco, eis aí a água que impede que eu seja batizado, se é isso, ter credo de todo o coração. No final do culto chegou um homossexual, na verdade era uma mulher que havia virado homem, se transformado totalmente em homem, e diz, eu creio em Jesus, o que impede que eu seja batizado? E aí ele disse assim para ela, é lícito se tu crê de todo o teu coração, eu creio de todo o coração. E aí ele disse, mas eu acho isso muito perigoso. Aí disse, tá bom, então, se você crê de todo o teu coração, eu vou batizar você. Marcou o batismo e foi batizar aquela mulher que de fato era um homem, E no dia do batismo, ela, ou é o contrário, Na verdade, era uma mulher, isso, é um homem, Era na verdade uma mulher vestida de homem,
Era isso, uma mulher vestida de homem. Então, ele batizou, né, e quando ela saiu das águas, ela foi se trocar e ela colocou exatamente a roupa de mulher. Se vestiu como mulher, deixou a prática de viver como homem e se vestiu como mulher e, enfim, como mulher de fato, passou batom e tudo, enfim. E ela disse, aquela velha criatura morreu, eu sepultei ela e hoje está nascendo uma nova criatura, eu estou assumindo minha verdadeira identidade. Muito lindo, mas foi um risco enorme. Porque eu penso o seguinte, irmão, se Jesus transforma, não é a água em si que vai fazer a diferença. O batismo não salva. Quem salva é Jesus. O novo nascimento é operado pelo Espírito Santo. Note que isso parece uma coisa muito linda, né? Muito bonita. Mas e se não acontecesse isso que ele conta como testemunho? Está entendendo? Então, meu querido irmão, o Espírito Santo ele trabalha, ele não precisa do batismo para levar uma pessoa a nascer de novo. Ele pode nascer de novo sem o batismo. E aí é que está. Então é muito perigoso. A gente tem coisas que vão, muitas vezes, parecer muito linda para a gente, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque a gente pode exatamente tomar uma linha que vai, na verdade, contra o Evangelho de Jesus. Tá? Então, eu entendo que primeiro vem o arrependimento e a mudança de vida. O batismo é apenas um símbolo externo daquilo que já aconteceu. É isso que a gente tem que entender. Então, só para vocês entenderem um pouquinho o que eu estou dizendo aqui. Como as culturas tentam mudar a nossa fé, né? As principais tendências das culturas pós-modernas presentes na sociedade de hoje que impactam na negação dos princípios cristãos inclui o quê? O relativismo moral, é a crença de que não existe verdade absoluta em termos de certo e errado, o individualismo radical, e é isso que afasta as pessoas da comunidade. Esse individualismo radical coloca o indivíduo e suas escolhas no centro da existência. O que importa é você, não é o que Deus pensa, não é o que os outros pensam, mas é você o centro e acabou. Esse individualismo radical é que desvaloriza a comunidade cristã. O secularismo, que promove uma visão de mundo que exclui o sobrenatural, que exclui a religião da esfera pública. Por isso você tem visto, né, na esfera pública e até com muita frequência, né, parece que estão expurgando tudo aquilo que tem a ver com religião e com a cultura cristã. Né? Por isso as Bíblias foram, né, removidas das escolas. Por isso falar da Bíblia nas escolas tornou-se um problema sério. Falar, né, de ser cristão tornou-se um problema sério. O pluralismo religioso, que sustenta que todas as religiões são igualmente válidas e verdadeiras. Todos os caminhos levam a Deus. A cultura woke e a justiça social. Cultura woke, daqui a pouquinho eu vou ler aí para vocês, enfatiza a justiça social, igualdade e inclusão. Parece muito lindo, parece que são valores cristãos também, mas do ponto de vista woke isso é diferente. Woke quer dizer acordei, é o significado literal da palavra, né, do verbo wake, que significa acordar, despertar. O termo woke tornou-se sinônimo de políticas liberais ou de esquerda que defendem temas como igualdade racial e social, feminismo, movimento LGBTQIA+, o uso de pronomes de gênero neutro, multiculturalismo, uso de vacinas, o ativismo ecológico, o direito ao aborto, né, essa cultura woke aí defende, né? A desconstrução e desconfiança em relação às autoridades desconstrói família, desconstrói igreja, desconstrói tudo aquilo que é autoridade, questiona, né, incluindo aquelas associadas à fé cristã. A hiperconectividade e informação instantânea, a era digital trouxe uma hiperconectividade e acesso instantâneo à informação, isso levou a uma superficialidade, as pessoas se tornaram superficiais. Você leu? Não, eu dei uma olhada, porque a informação chega, ela recebe do jeito que vem, ela não verifica, ela não lê, ela não se aprofunda para ver se aquilo é, e isso tem contaminado e muito. O hedonismo e o consumismo, né, colocam o prazer e a aquisição de bens materiais como os objetivos principais da vida. Então, essas são as culturas que tentam mudar a nossa fé. O que precisa mudar
nosso currículo de estudo bíblico para capacitar os cristãos do século XXI para o enfrentamento da batalha cultural nos nossos dias? É uma pergunta que a gente tem que parar para responder. Tá? Como a fé centrada em Cristo responde à cultura do mundo? É preciso compreender que o Evangelho deve ser centrado unicamente sobre a pessoa de Cristo e sua obra. Quaisquer teologias, ideologias ou filosofias que pretendam ir além disso reduzirá o Evangelho a mais uma teoria ou ideia humana. É a pessoa de Cristo que define o Evangelho como a boa notícia de que Deus redime os pecadores e restaura todas as coisas. Esses conceitos bíblicos precisam estar claros na nossa mente. Nós pregamos o Evangelho do Reino, que é a boa nova de que Deus está estabelecendo seu reino justo e pacífico na terra. Não são 3 evangelhos, é um evangelho só. Esse evangelho do reino será pregado. É o evangelho diferente das boas novas. Não é o mesmo evangelho, só que são conceitos diferentes. O evangelho do reino fala que o Senhor está estabelecendo um reino, está, na verdade, estabelecendo primeiro no coração das pessoas esse reino. É um reino invisível que tornará-se visível. O evangelho da cruz, que é a mensagem de que Jesus morreu pelos pecados da humanidade e oferece salvação a todos que creem. Esse dia alguém falou uma bobagem aí de que Jesus não precisava morrer, que ele vivo, né, era melhor e produziria mais do que ele morto. Então uma bobagem tão grande que não entende que sem a morte dele não haveria remissão de pecados, né? Sem o seu sacrifício não haveria remissão de pecados. O evangelho da graça, a verdade de que a salvação é um presente merecido de Deus, não é baseado nos nossos méritos. Então o evangelho, ele fala da graça, de um favor que não merecemos, ele fala de um sacrifício que tornou-se necessário para que a gente pudesse ser salvo e de um reino que está sendo plantado no coração das pessoas de forma invisível, né? Para isso, a ação da igreja centrada no Evangelho deve levar em conta 3 aspectos principais. A contextualização, nós como igreja precisamos aprender a comunicar o Evangelho de maneira que ele seja entendido por essa cultura desse tempo, sem comprometer a verdade do Evangelho, como Paulo fez em Atenas. Comunidade, entender que a igreja centrada no Evangelho é acolhedora, transformadora, entender que ela não acolhe simplesmente e deixa a pessoa estar como ela chegou, mas ela continua amando o pecador e continua combatendo o pecado, né? Ela não pode se conformar com o pecado e dizer está tudo certo, não. Ela combate o pecado, mas continua sendo acolhedora ao pecador. E a missão da igreja é dupla: proclamar o Evangelho e manifestar, demonstrar o amor de Deus, né? Por fim, os diferentes ministérios da igreja também devem ser centrados no Evangelho, né? Ou seja, a pregação, o ensino, devem ser centrados em Cristo e em sua obra, e é isso que vai, de fato, combater, né, a pós-modernidade, a verdadeira pregação, a adoração centrada no Evangelho, centrada em Cristo, levando as pessoas a uma devoção a Ele, não a estar centrada em pessoas. A nossa adoração, tanto ela pública quanto privada, deve estar centrada em Cristo, não em nós mesmos, não no nosso bem-estar, não em achar, eu gosto disso. Não, ela fala de Cristo, ela aponta para Cristo, ela declara Cristo, ela afirma Cristo. Discipulado e formação espiritual. Discipulado deve focar em ajudar as pessoas a aplicar o Evangelho em suas vidas diárias, e a missão é evangelismo, né? A igreja não pode estar desconectada da missão de Deus. A missão é de Deus, né? E a missão de Deus é a missão de remir, de resgatar, de transformar o homem para que ele faça parte da família de Deus. Então, nosso tempo de hoje que vivemos exige um chamado à igreja para recuperar a sua centralidade no Evangelho, oferecendo uma visão robusta e prática de como ser uma comunidade que reflete o amor e a verdade de Deus em um mundo pós-moderno. O autor Timothy Keller argumenta que, ao ser centrado no Evangelho, a igreja pode oferecer uma esperança verdadeira e transformadora, respondendo aos anseios e os desafios da nossa época. Amém? Só um resumão aqui, irmãos, para você refletir, pensar em casa sobre o tempo que a gente está vivendo e a necessidade que temos de estar preparados para esse tempo. E uma das coisas mais importantes é estarmos alicerçados no Evangelho de Jesus Cristo. Centrados no Evangelho. Não é o que você pensa, é o que diz a palavra de Deus e o Evangelho. É isso que a gente tem que levar em conta. Amém?